Oi, pessoal, tudo bem? Estamos chegando aí em dezembro, quase fim de ano, e vamos seguir fortes aí nesses nossos estudos, né? Tanto para o crescimento profissional e para a formação da cidadania, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as minorias e o mercado de trabalho no Brasil, né? Um tema bastante, enfim, diverso e importante, uma vez que a gente que tem um princípio, né, de pessoas proativas, de nos tornarmos cidadãos com direitos, né, que buscam pela garantia desses direitos, é fundamental que a gente discuta sobre esses temas. Eu começo trazendo aqui o quadro, né, uma tela pintada pela Tarsila do Amaral, né, lá em 1933, que é intitulado Operários, né, retrata aí as diversas faces que ela via, né, na, nas indústrias, né, no início das indústrias, período da industrialização em São Paulo, e que representava bastante o momento, né, um momento em que os trabalhadores não tinham direitos, né, diversos e garantias da condição de trabalhador, e aí retrata também uma miscigenação, uma diversidade, principalmente, a palavra é essa, das faces do povo brasileiro que estava inserido nas indústrias, né? Então, diversas são as faces étnicas. A lembrar que a gente, nesse período, né, o Brasil recebeu muita gente de fora, né, também, né, principalmente europeus nesse século aí, né, vindos, né, com o intuito, num primeiro momento, para trabalhar na agricultura, enfim, para servir de mão de obra mais especializada, essa era a argumentação, nas lavouras, mas também, né, retrata um processo, o resultado de um processo histórico, por exemplo, da abolição da escravidão, né? Então dá para a gente ver aí que desde homens, mulheres, jovens, idosos, né, brancos, negros, indígenas, orientais, esse quadro ele é bastante famoso e eu fiz questão de começar demonstrando essa diversidade para a gente compreender, né, os próximos temas a discutirmos. Então, primeiro ponto que eu preciso discutir com vocês, né, para falar sobre minorias no mercado de trabalho no Brasil, é o que significa minoria, que muita gente ainda confunde. Então, o termo minoria refere-se para a sociologia, né, respeita a grupos sociais historicamente excluídos do processo da garantia dos direitos básicos, e aí por diversas questões, né? Então, essa exclusão histórica não é algo que aconteceu ontem, nem há um ano, nem há 10, nem há 50, é um processo histórico, né, da perda de direitos básicos. Essa exclusão, né, ou essa marginalização acontece e aconteceu por questões étnicas, por questões religiosas, por questões financeiras, de gênero, de identidade, de sexualidade, enfim. E o fato é que no Brasil, quando a gente observa do ponto de vista quantitativo, esses grupos sociais, né, que são chamados de minorias, pela condição menor, né, uma condição de ter sido excluído dos direitos, na verdade esses grupos somados formam a maior parte da população. Então é controverso e talvez por isso muita gente acabe se confundindo, né, por conta da sua origem, da origem dos grupos, né, religiosa, étnica, econômica, etc. Por isso, talvez muita gente acaba, né, se confundindo. Como eu falei, né, historicamente, os grupos minoritários são aqueles que, por algum motivo, foram marginalizados. Então, um exemplo que é claro no Brasil, né, que é enfático, é o da população negra, né, que apresenta uma condição de minoria, porque durante 3 séculos, né, pelo menos, ocorreu o colonialismo europeu e essas populações africanas foram capturadas, sequestradas, torturadas, vendidas como escravos. Então aqui é muito importante a gente entender, pessoal, que eles não eram escravos, né? Eles foram escravizados, né? E aí o que ocorre é que muitas vezes esse processo histórico é tratado de uma forma
né, superficial, né, ou entre aspas tranquila, o que acaba tornando ou tentando tornar isso de uma maneira mais natural, mas não é. A gente está falando da escravização de um ser humano, né? Como eu disse, foram mais de 300 anos e também com o fim, né, da escravatura em 1888, esse processo aconteceu, enfim, de uma maneira que essas populações foram levadas à própria sorte, a uma condição da própria sorte. Então, vejam que tinha aí uma massa enorme de pessoas, de trabalhadores que viviam nas fazendas escravizadas, e que com a abolição da escravatura, essas pessoas não tinham qualificação profissional, não sabiam ler, não tinham pertences, não tinham acesso à terra do ponto de vista do domínio da terra, né? Não tinham moradia, não tinham alimentação garantida. Então, mesmo com o fim, né, do processo de escravidão, essas pessoas foram colocadas, uma massa enorme, né, de pessoas foi colocada à própria sorte e uma condição de vulnerabilidade social, sem dúvida, né, enorme. É, da mesma maneira, a gente pode entender aí os grupos, né, populacionais que tratam, né, que remetem às questões relacionadas da sexualidade ou da identidade de gênero. Então, relacionadas à sexualidade, por exemplo, os homossexuais e os bissexuais, né? E em relação à identidade de gênero, os transexuais, enfim, aí a gente tem bastante literatura, né? Hoje já tem uma diversidade de identificação desses indivíduos ou desses grupos, e esses, ao longo do tempo, passaram pela perda, né, de direitos civis, e é por isso, né, o que a gente vê dos diversos movimentos, eles remetem à questão dos direitos civis. E aí é muito importante a gente diferenciar aqui, pessoal, uma coisa é o direito civil, outra coisa é o princípio religioso. Pelo menos eu nunca vi nenhum grupo, né, que trata das questões, por exemplo, LGBTQI+, discutir sobre princípios morais ou religiosos, né? Sempre o que nós vemos é a luta pelo respeito, a luta pela tolerância, a luta pela garantia, né, de ser empregado independente da identidade de gênero ou independente da sexualidade que a pessoa tenha, uma luta, por exemplo, pelo reconhecimento do direito civil ao herdeiro, né, poder, o companheiro ou a companheira poder, né, herdar, por exemplo, o salário do marido ou da esposa. Então, um homem que se casa com uma mulher e falece deixa o seu direito civil para a esposa. Então, para além da questão da sexualidade, se dois homens vivem, constroem uma vida juntos, né, se amam, se respeitam, têm um cotidiano juntos, de fato, de união civil. E ao fim da vida, um desses falece, né? A luta não é pelo reconhecimento religioso, a luta é pelo reconhecimento civil, para que se tenha a garantia, por exemplo, de o salário da aposentadoria ser passada para o companheiro ou para a companheira, da mesma forma que os casamentos ou que as uniões civis tradicionais, né, garantem, a garantia dos direitos, né? Então, uma outra discussão bastante séria que no Brasil a gente tem em relação ao gênero, né? A gente tem ainda no Brasil, no mundo de um modo geral, mas no Brasil também, uma sociedade patriarcal, né? E o que demonstra isso, né, é o fato de que mulheres com os mesmos postos de trabalho dos homens, que ocupam os mesmos postos de trabalho, acabam recebendo, por exemplo, 26%, um salário 26% menor, segundo o IBGE. Né? A gente tem aí também diversos ciclos no cotidiano de preconceitos em relação a mulheres ocuparem alguns tipos de trabalho, né, que são mais braçais, então, como por exemplo, da construção civil, de motoristas e dentre outros espaços, né, tanto os mais braçais quanto também
os de liderança ou de maior necessidade de formação, como por exemplo aí ligados a cirurgias de medicina de alta complexidade ou gestão de grandes empresas e assim por diante. Destacar aqui, pessoal, que a luta do feminismo não é para que a mulher seja superior ao homem, à condição. A luta do feminismo é para que as condições e direitos civis, né, que o homem tem sejam garantidas da mesma forma, na mesma proporção aos homens. Então, o feminismo, certo, não existe para vir em substituição ao machismo e implantar uma ditadura ou uma imposição da mulher. Né? O machismo, sim, é um movimento que é, condiciona as mulheres uma condição subalterna. Né? O feminismo, né, é o contrário, é a luta, né, para uma garantia de igualdade. Perfeito? Então, aqui mais enfim, mais grupos sociais, né, que estão relacionados, que podem ser classificados aí nessa condição de vulnerabilidade, né? Então, as pessoas em condição de pobreza, como moradores de rua, pessoas que passam fome, que têm baixo poder aquisitivo, né? O acesso à moradia é um direito universal, a garantia de uma moradia digna. Então, em todos esses casos, a luta, né, pela igualdade de direitos, todos esses casos que a gente conversou até aqui. Né? E aí, não por acaso, a gente vê no Brasil diversos movimentos relacionados à questão étnico-cultural dos negros, a movimentos feministas, né, de identidade e de sexualidade, né, movimento dos trabalhadores sem terra, relacionados ao acesso à terra. Só uma curiosidade, gente, a título de informação, por exemplo, os Estados Unidos promoveram reforma agrária lá no século XVIII. O Brasil hoje, né, estamos aí no século XXI, nunca fez uma reforma agrária completa, realmente estruturante, né, acesso à moradia, né, e o sem-teto. E aí fica essa frase aqui que eu acho que ela é fundante para esse processo. Sem a participação de indivíduos e grupos, várias conquistas sociais importantes para a nossa sociedade não teriam sido, né, implementadas, não teriam sido possibilitadas. É importante destacar, né? Quando não se sofre discriminação diretamente, é comum pensar que há algum tipo de exagero, né? Quando você não passa por uma situação de racismo e o outro fala em racismo, normalmente a pessoa que nunca passou, né, olha e diz: ah, não, isso é besteira, você está exagerando. E a situação não é de fato de assumir uma posição de vitimismo, né? É de fato para uma luta por uma reparação histórica. Percebam como, por exemplo, eu falei do exemplo do racismo, né, da condição das populações negras no Brasil. A gente tem 300 anos aí ou mais de escravidão e durante esse processo, mesmo com o fim da escravidão, a gente tem estruturas que mantêm esses grupos populacionais afastados, né, marginalizados de uma condição de cidadania. Então, por exemplo, hoje, né, 2016, enfim, né, muito próximo, dado recente do IBGE, somente 15% da população brasileira tem nível superior. Desses, somente 34%, né, são estudantes negros. Dentro dos negros, da população negra, somente 12,8%, né, são estudantes universitários, ou seja, uma exclusão dentro do grupo, né, afrodescendente, vamos tratar dessa forma. E no caso no grupo dos mais pobres, dos 10% mais pobres, 76% são, né, de origem negra. Né? Então vejam que os dados eles demonstram para esse abismo social que o Brasil construiu ao longo do tempo pelas suas relações sociais. Daí a importância de compreender os processos e, de alguma maneira, a gente poder intervir. Né? Somente 20%, por exemplo, das empresas aí, né, dos negócios sociais brasileiros, são liderados por mulheres. Mesmo as mulheres, né, no geral, a população de mulheres, na população total do Brasil, a população de mulheres, a parte feminina é maior, mas somente 20%,
né, é liderada aí, as empresas são lideradas por mulheres. Vejam, ela não é a condição, né, da mulher não é minoria pela quantidade, mas pela condição de vulnerabilidade, né? Então é muito importante, é necessário que a gente promova, né, inclusão social, a gente busque situações que revertam esse quadro. Então, a inclusão social, né, mesmo considerando aí o conjunto de normas para combater a exclusão desses grupos sociais, né, o objetivo em si é para benefícios de vida da sociedade. Obviamente que uma sociedade excludente traz mazelas, traz exclusões, traz problemas, né, de relacionamento. Então, o benefício é para a sociedade. Buscar a inclusão social no mercado de trabalho é trabalhar para que todos os grupos minoritários tenham os mesmos direitos, né? Então, algumas ações que podem fazer com que, né, haja inclusão social. Revisar os processos de contratação dos trabalhadores e a sua comunicação, colocar a inclusão social como parte dos valores de uma empresa ou de uma organização, preparar gestores, né, que pensem em um ambiente de trabalho inclusivo e observando aí a diversidade, seja étnica, cultural, né, enfim. Avaliar a acessibilidade da empresa, então, por exemplo, pensar aqui em rampas, escadas, elevadores para pessoas que têm deficiência, né, física, observar que acho que as palavras são, né, empatia, você se colocar na condição do outro e entender que o outro que é diferente, né, é diverso, né, ao que você pensa, por exemplo, né, aí nesse contexto o que melhora, né, o resultado disso é o aumento da tolerância, né, isso auxilia a convivência em sociedade, traz bagagem cultural, as pessoas acabam, né, aprendendo umas com as outras. E esse processo, obviamente, que não deve acontecer somente no ciclo de amigos. Então, pensar aí no trabalho, nas diversas instâncias da sociedade. É fundamental, né, que haja inclusão social no mercado de trabalho, pelo fato de o trabalhador ser parte fundamental numa organização ou numa empresa. Pessoal, eu não vou me estender mais para o vídeo não ficar muito longo. Deixo aqui uma atividade que vai valer nota, tá certo? Vocês devem escrever uma redação com no mínimo 30 linhas, com o seguinte tema, né? Democracia racial no Brasil, para a gente pensar um pouco sobre as minorias e sobre a condição dessas minorias. Essa redação, como sempre, deve ser enviada para o meu e-mail até o dia 9 de dezembro, né, próxima semana. Um forte abraço a todos, estou à disposição sempre que for oportuno.